está só acertando os últimos detalhes aqui, né? Quando é um só professor para dar aula, é só ele e a cabeça dele, né? Então ele vai pensando nas coisas e tal. Quando são 4 cabeças pensantes, a gente tem que alinhar os detalhes, né? Para você que talvez não esteja acostumado com essa cena, nós fizemos isso já há 4 domingos, né? Temos feito. Os presbíteros da nossa igreja, os pastores da igreja, têm pensado juntos a teologia da igreja. Temos chegado a várias conclusões, e essas conclusões temos trazido para a igreja, né, nas aulas de escola bíblica. E nós já tratamos a respeito da nossa definição de culto bíblico. Já são 4 aulas. Hoje, agora cedo, pelo YouTube, está saindo para o pessoal que está em casa a última aula, a 4ª aula que foi dada semana passada. E a partir de hoje nós começamos uma nova série de aulas, que é a respeito da nossa classe de novos membros. E por que nós estamos falando da nossa classe de novos membros para aqueles que já são membros? A maioria já é membro. Porque esse conteúdo também é novo, a gente está produzindo ele, e ele tem toda a cara dessa teologia que está sendo produzida pelos presbíteros. Então, essa classe de novos membros, ela já apresenta para aqueles que estão chegando aquilo que a gente quer direcionar, a visão que nós estamos dando para a igreja a partir desse ano. E por isso nós estamos dando essas aulas para toda a igreja. Para que você, que mesmo sendo membro da igreja, desde o lançamento da pedra fundamental do prédio, para que você também compreenda, é para esse lado que a gente está indo, é nesse sentido que a nossa igreja está caminhando. Então, eu creio que vai ser muito bom para todos nós, tem sido enriquecedor para nós, e creio que vai ser para os irmãos também. E talvez, apesar de ser alguns assuntos básicos, talvez seja esclarecedor para você em coisas que deveriam ser já básicas na sua maneira de crer, de pensar, né? E que, com o passar do tempo, eu estava conversando com um jovem nessa semana, e ele é seminarista, e ele dizia assim: poxa vida, a pessoa entra na igreja, ou ela cresce, né, numa família cristã, e a gente quer dar assim conteúdo profundo para ela, a gente quer que ela cresça em teologia, e às vezes a pessoa cresce, conhece muitas doutrinas e tal, mas ela perdeu o básico, ela perdeu aquilo que é a sustentação de tudo, ela não compreendeu o evangelho ainda, né? Então ela acaba se tornando uma pessoa religiosa e uma boa teóloga, porém falta o essencial, que é o evangelho, que é onde nós deveríamos construir tudo, a nossa convicção do que é o evangelho. Nós não vamos fazer isso com vocês, mas eu creio que se nós fizéssemos essa pergunta, e cada um recebesse uma folha, uma caneta, e nós perguntássemos: defina para nós o evangelho, eu não sei que tipo de resposta nós teríamos. Cada um talvez diria que é uma coisa diferente, talvez alguns concordariam, mas nós queremos responder essas perguntas, em especial essa pergunta: o que é o evangelho e o que ele produz na nossa vida, né? Tudo bem? Então as próximas aulas serão para responder essa pergunta: o que é o evangelho, como ele afeta as nossas vidas, e por que o evangelho produz igrejas, né? Por que nós estamos aqui, e por que a nossa igreja é do jeito que é e não é de outro jeito. No bairro há vários outros tipos de igreja, por que essa igreja é desse jeito e não como as dos outros tipos? A gente vai tentar responder essas perguntas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ao longo da nosso bate-papo aqui, é só levantar a mão. O Nael não, quem que está lá? O Abner, né? De máscara não dá para reconhecer, né? Os dois estão de máscara preta ainda. O Abner vai até você com o microfone. Para aqueles que têm vergonha de falar no microfone, você não precisa tirar a máscara, ele vai segurar o microfone para você, para não ter nenhum risco, mas você precisa falar no microfone para que fique na gravação, porque senão o pessoal de casa não vai entender a pergunta que foi feita, ou o comentário que foi feito, tá bom? Então, a gente quer mandar tudo para os nossos irmãos que estão em casa e não podem estar aqui, então, se você fizer alguma pergunta, algum comentário, precisa ser no microfone,
Tá bom? Então, só levantar a mão em qualquer momento. Eu não entendi isso aí, olha, eu discordo disso, olha, eu queria acrescentar. Fiquem à vontade. Tá bom? A gente vai até às 11. Se der tempo de terminar o conteúdo, a gente termina. Se não der tempo, a gente continua semana que vem. Para aqueles que me conhecem, essa é uma grande vitória, né? Porque eu não suportava fazer isso. Eu tinha que terminar tudo até às 11 horas. Mas esses homens aqui têm me ensinado a ter mais paciência, né? Gideon que o diga, né? Vamos devagar, vamos construindo. Se der tempo, deu. Se não deu, a gente continua semana que vem. Tudo bem? As regras estão claras? Então, Gideon, vamos lá. Som. Eu vou fazer algumas perguntas, algumas provocações e a título de introdução, né? Daqui a pouco o José começa a expor o texto de João 3. A água nossa está aqui em cima do banquinho da nossa irmã Eliane testando, talvez vá acompanhar pelo vídeo. Ela pediu que a água não tivesse no chão, então a gente já atendeu o pedido dela e está aqui em cima no banquinho, não está no chão. Aliás, a gente não está no chão, a gente está num palco. E os irmãos sabem por que nós temos um palco aqui? Porque Constantino queria que a igreja tivesse um palco. Ele queria falar acima da comunidade, século III, ano 320 e pouco por aí, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo. Ele queria falar acima da comunidade, ele queria ficar à frente e acima da comunidade. Então ele mandou fazer plataformas assim elevadas acima da comunidade. Por isso nós temos aqui a influência da conversão de Constantino. Então alguém que chega aqui e que não conhece, não tem conhecimento de uma cultura cristã, de como deveria funcionar a vivência cristã, o que ela vai imaginar? Bom, tem 4 lá e só os 4 estão falando e estão à frente do povo, e estão acima do povo. Então, logo alguém deduziria o quê? Eles são superiores, eles têm alguma hierarquia sobre os outros. Influência de Constantino, não tem nada a ver com a ideia de Jesus Cristo, a ideia do que ele intentou produzir. Vamos começar com um texto. A gente vai trabalhar mais o texto de João, mas agora na introdução vamos ver algum outro, não que falte texto em João, tem bastante, mas só como provocação. Vamos começar lendo Mateus 16. Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Eu lhes digo, palavras de Jesus Cristo, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Lerei novamente. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Os irmãos sabiam que entre o que nós temos hoje como igreja cristã, evangélica, ocidental, e o que Jesus Cristo tinha em mente, qual era a intenção de Jesus quando disse isso, é quase impossível sabermos o quão distante estamos, o quão diferente somos do que Jesus Cristo tinha em mente quando disse sobre esta pedra, sobre esta afirmação de que ele era o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Desde que Jesus disse isso, já se passaram 2000 anos de história. Nós já temos 3 períodos nesses 2000 anos que marcaram e transformaram profundamente a história da igreja. O primeiro deles foi, como já citei no começo, a conversão de Constantino, o imperador. Então, muito da nossa hierarquia, do modelo de hierarquia, foi afetado ou foi modificado devido à conversão de Constantino. Não só a igreja cristã evangélica, mas também a igreja católica
muito foi afetado por isso. Depois a reforma protestante, a ortodoxia, então a igreja foi profundamente afetada e transformada. Algumas coisas foram muito saudáveis, a volta às escrituras, então nós podemos ir com liberdade para as escrituras e estudarmos, cada um de nós em nossas casas, em diversas línguas. Isso é fruto da reforma protestante, mas em muitas outras coisas não foram tão boas assim o que a reforma produziu. E também o terceiro momento foi o avivamento, década de 70, o reavivamento, e daí surgem as igrejas pentecostais, neopentecostais. Então, o que nós temos hoje como igreja cristã evangélica ocidental, é impossível de saber o quão distante está do que Jesus tinha em mente quando disse que edificaria a sua igreja. Não dá para saber. E não dá também para mensurar o quanto fomos afetados com esses três momentos da história da igreja. A conversão de Constantino, século III, a reforma protestante, século XV, século XVI, e o reavivamento, década de 60, década de 70. Então, temos esse calendoscópio aí, essa mistura. Então, toda essa crítica que nós recebemos como igreja, de quem não se identifica com a igreja, nós poderíamos dizer que o inimigo está parcialmente certo nas críticas que fazem a gente, porque estamos, imagino, muito distante do que poderíamos ser quando Jesus Cristo intentou ter a sua igreja, não é? Acho que estava mais para uma comunidade, para um povo, para discípulos, para seguidores. Não toda essa estrutura, todo esse aparelhamento, todo esse modelo hierárquico, padronizado de avaliar, de medir, de catalogar, de separar pessoas, de segregar pessoas. Tudo isso que nós temos hoje e fazemos, de certo modo, parte disso. Quando Jesus Cristo vem, Ele quer chamar um povo para si, um povo para ser seguidor de Jesus Cristo, adoradores do Deus vivo. Mas por que Jesus Cristo? Por que Ele vem fazer tudo isso? E gostaria de ver mais um texto, Isaías 61. Isaías 61. Vou ler o verso de 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Essa é a profecia que Isaías anuncia aqui. Isaías anuncia uma profecia: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Agora nós pulamos para Lucas 4. Lá no Novo Testamento, Lucas 4. Lucas capítulo 4.
Vamos ler do verso 14. Poderíamos ler o capítulo todo, mas vamos parar no verso 30. Jesus voltou para a Galileia, estou lendo Lucas capítulo 4, verso 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizesses em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina. Sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo está fazendo referência a Isaías 61. Isaías 61 havia a promessa de que o Espírito do Senhor estaria sobre um remanescente, sobre a semente. E quando Jesus Cristo entra em Nazaré e ele abre o livro de Isaías, ele cita esse texto e ele diz: essa profecia acaba de se cumprir. O anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de Adonai está sobre mim e me ungiu. Vamos pular um pouquinho, capítulo 7. Capítulo 7 de Lucas, verso 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? João Batista manda perguntar para Jesus Cristo se é ele quem eles esperavam ou deveriam esperar outro. E o que Jesus Cristo diz: dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma referência a Lucas capítulo 4 que acabamos de ler, que também é uma referência a Isaías 61. Jesus Cristo é o ungido,
é o Messias. Cristo é título, Cristo é a palavra grega para o Messias, que significa ungido. Jesus Cristo, ele se identifica como o ungido de Deus, como o Messias, e ele fez o que fez porque o Espírito de Adonai estava sobre ele, o Espírito do Senhor estava sobre ele, por isso que ele fez o que fez, e todos aqueles outros sinais que João vai mencionar. Vamos começar por João capítulo 20, e aí depois nós voltamos, José expõe para a gente João capítulo 3. Vamos começar por João capítulo 20. Vinte 30 e 31. João capítulo 20, verso 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Nós usamos a palavra milagre, porque vai comunicar melhor para nós usarmos a palavra milagre. Mas talvez o termo mais adequado fosse sinais, porque nenhum sinal tem um fim em si mesmo. Então, quem vê uma placa indicando um Imperial, por exemplo, alguém está aí vindo de São Paulo e quer chegar no Imperial, e vê a placa lá apontando para o Imperial. Quando a pessoa chega aqui no Imperial, ela não fica pensando assim, que legal aquela placa, estou com saudade daquela placa que eu vi apontando para o Imperial. Não, você não precisa mais da placa, você já chegou no Imperial, você já está no Imperial. Então aquela placa, aquele sinal já não serve mais. Então nenhum sinal tem um fim em si mesmo, o sinal sempre aponta para alguma coisa. E todos os sinais que Jesus Cristo fez, que não dá nem para ser registrado aqui no livro, ele fez, verso 31, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então Jesus Cristo vem, ele reconhece e assume que ele é ungido, que o Espírito de Adonai está sobre ele. Ele anuncia o ano de libertação. Ele faz todos aqueles sinais e todos os outros que a gente conhece muito bem. Para quê? Para que as pessoas creiam que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus, e crendo nele tenham vida e passem a ser seus discípulos e passem a ser seus seguidores. Jesus Cristo não fundou o cristianismo, Jesus Cristo não fundou religião. Jesus Cristo vem e chama um povo para si, para ser seu discípulo, para seus discípulos, para serem seus seguidores, para terem vida e para terem vida em abundância. E como que é que alguém passa a ter essa vida? Como que alguém passa a crer e a aceitar de que ele é o Messias e que ele é o Cristo? José vai responder essa pergunta para a gente. Aí está com ele a bola. Muito bom. Nós vamos fazer um ping-pong aqui, um bate-bola. Te convido a voltar às páginas da sua Bíblia para João capítulo 3. Eu vou conduzir a exposição do texto e aí vou passando a bola aqui para os outros presbíteros para que eles acrescentem ou expliquem a passagem, tá? Então a gente vai construindo algo junto aqui. João capítulo 3, pedir para o Rony ler para nós, Rony, versículos 1 e 2, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite
foi até Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu... Até aqui, até o 2 só. Havia um homem, um fariseu, ele era um dos líderes da religião judaica na sua época. Esse homem se chamava Nicodemos, e você percebe que ele vai até Jesus, versículo 2 diz, em qual período do dia? De noite. De noite. A pergunta é por que esse homem vai até Jesus de noite e não vai no horário em que se ia até Jesus? A resposta está no fato de que esse homem, ele está interessado nos ensinamentos de Jesus, porém, ele como um chefe, o maioral dos fariseus, ele não poderia assumir isso publicamente. Os fariseus não suportavam Jesus, porque Jesus questionava o que os fariseus faziam. Eles eram legalistas, em grande parte, eles criaram inúmeras regras para que as pessoas chegassem até Deus, e eles rejeitavam Jesus, e essa era a principal crítica de Jesus contra eles. Eles rejeitavam Jesus como Cristo. Eles diziam: não pode ser esse, a gente vai esperar outro. Mas Nicodemos, ele começa a ter dúvidas, então ele vai até Jesus, mas vai à noite, vai escondido. E aí ele chega a Jesus, e você vê como ele chama Jesus, né? Ele chama de Rabi ou Rabi. É um termo que se usava e se usa no farisaísmo para se referir a um professor, a um mestre mesmo, a alguém que ensina. Então ele começa dizendo: ó, o Senhor, eu sei que é um bom mestre de teologia, um bom professor da Bíblia, e ele assume aqui no plural, né? Nós sabemos que tu és um mestre que vem da parte de Deus. Ele diz: eu quero ouvir alguma coisa, né? Eu quero ouvir o que Deus tem a dizer, já que você é esse enviado de Deus. E aí Jesus fala sobre nascer de novo com esse homem. É um papo que parece a princípio um papo de louco, de maluco, porque o homem está interessado naquilo que Deus mandou Jesus falar. E aí Jesus diz algo que é inusitado, ninguém espera uma resposta dessa, só que ao desenrolar da passagem, você percebe que Jesus está sendo muito mais profundo do que aquilo que o fariseu foi buscar. Então a gente vai aprender sobre esse papo de louco, que é loucura para o mundo, mas que é papo de salvação para nós. E que Jesus disse isso para Nicodemos. Jesus fala sobre nascer de novo. E segundo Jesus, nós resumimos o que Jesus diz aqui em quatro afirmações, é isso? 4 afirmações. O que é nascer de novo? 4 definições de nascer de novo. Então, para você que está tomando nota, 4 definições sobre o que é nascer de novo, segundo Jesus. Nós resumimos o que Jesus está dizendo nesse texto aqui. A primeira afirmação de Jesus sobre nascer de novo. Lembra, Nicodemos quer ouvir algo da parte de Deus. Pois bem, Jesus vai dizer o que ele veio anunciar. Primeiro, nascer de novo é necessário para que alguém veja o reino de Deus e entre nesse reino. Nascer de novo é necessário para que alguém veja o reino de Deus e entre neste reino. Veja e entre. É necessário nascer de novo. Versículos 3 a 5. Eu vou pedir para o Gideon ler, e aí vou passar a bola para o Gil. O Gil vai começar a explicar isso para nós. Tá, Gil? Vamos lá, 3 a 5, o Gideon vai ler para nós, e aí depois o Gil vai começar a explicar para nós. Precisa do microfone. João capítulo 3, leio do verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Muito bom, Gil? Bom dia a todos. Bom dia àqueles que estão em casa nos assistindo.
Para mim é um privilégio sempre poder trabalhar com os irmãos e ao mesmo tempo bate aquela responsabilidade muito grande, porque é território santo e a gente vai estar falando da palavra do Senhor. Então a gente tem que levar muito a sério. Não que as outras coisas a gente não leve a sério, mas o que se trata de Deus tem que ser dobrado, né? Triplicado, com muita reverência. Eu já ouvi muito das vezes sobre esse assunto, sobre a questão do nascer de novo. Eu confesso que os irmãos que mesmo depois da minha conversão, isso levou um tempo para poder cair a ficha, né? Como que alguém nasce de novo? O que quer dizer isso, né? E eu acho que é a mesma coisa que teve lá com Nicodemos. Foi a mesma doideira que eu tive, na verdade, ele teve também. Ele pensou, como que alguém pode nascer de novo sendo velho? Como é que é isso? É um negócio esquisito. Se você pensar, quando o pastor falou, é papo de louco. É papo de doido. Alguém nascer de novo, mas eu já estou aqui em carne e osso, né? E nascer de novo. Aqui diz o seguinte, que Jesus diz que só quem nasce de novo pode ver, perceber e conhecer, prestar atenção e entender o que quer dizer o reino de Deus. Só alguém que nasce de novo consegue discernir essas coisas, né? Ele consegue ver, entender, ele consegue perceber espiritualmente, claro. Olha, isso aqui é reino de Deus, isso aqui pertence àquilo que Deus quer como futuro para o seu povo. Isso aqui é do reino de Deus, isso aqui não é. Então, o investimento que a gente faz na vida dos irmãos, procurando expor a palavra de Deus, isso está ligado ao reino dos céus. Porque a gente está pensando no futuro, não está pensando numa coisa agora só apenas. Transformação de vida. E isso só é discernido por um coração que já foi alcançado. E é claro que pela misericórdia de Deus, foi passando o tempo e eu fui começando a entender. E fato é que eu estou aqui com os irmãos hoje, né? Vou repetir mais uma vez aqui para ficar mais registrado. Jesus disse que só quem nasce de novo pode ver, perceber, conhecer e prestar atenção e entender o reino de Deus. Ou seja, Deus tem um reino onde Ele é o rei e os homens são seus súditos. Só se pode compreender isso quando se nasce de novo. A hierarquia aqui no caso existe. Ele é quem manda e a gente obedece. E isso só pode ser evidenciado na vida do crente. Só depois que você conhece o Senhor. Antes a gente não tinha nem noção do que era isso. Falei, esse pessoal é um bando de doido. Como é que alguém fala e ele desobedece? Ele baixa a cabeça e faz a vontade. Como é que alguém se submete a uma outra pessoa? Só no reino de Deus. Muito bom. Então, segundo a palavra de Jesus, no versículo 3, Gil, muitas pessoas podem ouvir falar do reino de Deus. E a gente, como igreja, fala sobre o reino de Deus. Mas as pessoas só poderão compreender o que é o reino de Deus se nascerem de novo. Se nascerem de novo. Certo. Compreender traz a ideia de você, a palavra ver, que está no versículo 3 na sua Bíblia, traz a ideia de você conhecer algo por experiência própria. Não é simplesmente saber a respeito de, mas é se relacionar, experimentar, vivenciar algo. Uma coisa é você saber a respeito do casamento, sendo um jovem, o filho de um casal casado, que ouve falar sobre o casamento. Outra coisa é você experimentar o que é o casamento na prática quando você se casa. Essa é a ideia. Alguém só vai perceber o que é o reino de Deus se nascer de novo. Como Nicodemos interpreta essas palavras, Honest? Aqui nós vemos, Nicodemos associa este novo nascimento em termos físicos, né? Mas Jesus afirma que é um nascimento além do físico, né? Além do físico, é espiritual. Isso se encontra no versículo 5 de
Lucas, né? De João. Acompanha aí, João 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou ler novamente. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus diz que só quem nasce assim pode entrar, né? Quem nasce assim pode entrar, fazer parte do reino de Deus. Logo no começo aí o pastor falou sobre Nicodemos, eu me lembrei da primeira vez que meu pai foi na igreja. Assim como qualquer um de nós, que entramos numa igreja para ter conhecimento, se realmente os pastores, aqueles que pregam a palavra, falam a verdade, senta lá no fundo, né? E Nicodemos teve essa atitude, mas de procurar à noite, às escondidas, né? E nós, como não conhecemos o evangelho, antes de conhecermos, sentamos lá atrás. E assim nós temos o costume também, como mesmo sendo servo de Deus, de sentarmos lá atrás, deixa os da frente, que às vezes o pastor faz pergunta para os que estão na frente, né? Tem aquele receio de querer sentar na frente. E Nicodemos aqui teve também esse receio. Como ele era bem conhecido, ele não queria que ninguém soubesse que ele fosse procurar Deus. E aqui Deus explica claramente para ele que era preciso nascer, né? Nascer de Espírito. Ok. Você percebe na resposta de Nicodemos, no versículo 4, ele diz: como é possível, eu já sou um homem adulto, para você se tornar um chefe dos fariseus, você tinha que ter mais de 30 anos. Então provavelmente nós estamos falando aqui de um homem na casa dos 40 a 60 anos, um homem já experiente. Ele diz: como que eu posso voltar lá para a barriga da minha mãe? Não faz nenhum sentido. E aí Jesus diz: não estou falando de nascimento físico, Nicodemos. Ele fala, nascer da água. Há muita discussão sobre o que Jesus está falando aqui. Alguns dizem que tem que nascer do batismo e depois o batismo no Espírito Santo. Então primeiro o batismo nas águas, depois no Espírito Santo. Essa é uma mentalidade atual. Isso não se pensava, não se interpretava esse texto, por exemplo, há 150 anos atrás. Foi quando surgiram os pentecostais, há 100 anos atrás, que no Ocidente aqui, que começaram a interpretar essa passagem assim. Naturalmente, ela era lida na época de Jesus da seguinte maneira: as crianças nasciam em locais onde havia água, tanto para a limpeza do bebê quando ele nascia, quanto para auxiliar a mãe no parto. Então a referência de nascer da água era a referência de nascer fisicamente, como um bebezinho saindo da barriga da mamãe. Jesus diz: primeiro, você não vai conseguir ver o reino se você não nascer de novo. E aí agora ele diz: para entrar nesse reino, você primeiro tem que ter nascido da barriga da sua mãe, tem que ser um ser humano, tem que ter nascido. Mas ele fala: mas você também precisa nascer do Espírito. É um nascimento espiritual. São dois nascimentos que alguém precisa ter para ver e entrar no reino de Deus. Primeiro, ele precisa ter nascido da sua mãe. E segundo, ele precisa nascer espiritualmente. Ficou claro isso? Alguma pergunta ou comentário dentro disso? Alguém quer acrescentar os presbíteros aí? Vamos andando? Joia. Então a primeira frase, resumindo o versículos 3 a 5 é: nascer de novo é necessário para que alguém veja o reino de Deus e entre nesse reino. Certo? É algo além do nascimento físico. É um nascimento espiritual. Segunda afirmação, resumindo o que Jesus disse sobre nascer de novo para Nicodemos, é o seguinte. Está nos versículos 6 a 8. O nascer de novo, como já falamos, é um nascimento, aqui vai a definição, a frase, tá? É um nascimento espiritual, até aqui nenhuma novidade, mas é um nascimento espiritual produzido pelo Espírito. É um nascimento espiritual produzido pelo Espírito. E em Espírito você escreva com letra maiúscula, tá? Nós estamos nos referindo ao Espírito Santo, a uma pessoa da Trindade.
Espírito. É um nascimento espiritual produzido pelo Espírito. Vou pedir, quem foi que leu o último texto? Então, vou pedir para o Gil ler para nós, versículos 6 a 8. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Verso 6, o que nasce da carne é carne, isso nós já sabemos e ficou muito claro aqui na fala de Jesus para Nicodemos. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Bom, Nicodemos era um mestre. O fariseu, seus irmãos lembram bem, o fariseu não era alguém perdido, não era alguém que, como a gente está acostumado hoje, eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim nessa área. Uma pergunta assim, infantil, como é que um cristão que tem o Espírito Santo e tem a revelação escrita, não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele? Deveria saber só com os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A vontade de Deus está ali, textualmente, e nós falamos hoje, qual é a vontade de Deus nisso ou naquilo outro. Esquisito isso. Nicodemos é um mestre da lei, ele é um fariseu, ele é alguém que quando foi levado, a turma dele, vamos dizer assim, da onde surge esse pessoal? Esse pessoal, quando é levado para a Babilônia, depois que quando eles vão para a Babilônia, eles não podem levar a terra que Deus tinha dado para eles, e isso é um diferencial. Eles também não podiam, obviamente, levar o templo, mas eles podiam levar a lei, e eles se agarraram à lei, e eles conheciam a lei. Mas isso é absolutamente esquisito para ele, negócio de nascer de novo, eu nunca ouvi falar disso. Eu sou um mestre da lei, eu conheço a lei, eu conheço o Antigo Testamento, sobre tudo o Pentateuco, tudo que está lá, mas eu não estou entendendo esse papo de nascer de novo e de nascer do Espírito. Como que pode ser isso? Nicodemos parece que não está entendendo nada. Jesus Cristo está falando para ele, olha, esquece o que você fez, todo o seu legalismo, toda a sua tradição, esquece tudo isso aí, esquece toda essa estrutura ritualística, cerimonial, tudo isso, esquece. Você vai ter que nascer de novo. Você considera tudo isso morto. Você vai ter que nascer de novo. E você vai ter que nascer agora, não da mãe, você vai ter que nascer do Espírito. Versículos 6 e 7, é mais ou menos isso. Muito bom. Você repara no versículo 7 que Jesus usa uma palavra que é muito importante nesse capítulo. Ele diz, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. A palavra usada aqui traz a ideia de algo que é indispensável. Indispensável. É impossível que alguém que busque a Deus, que queira entrar no reino de Deus, é impossível que essa pessoa alcance essas coisas sem nascer de novo. Sem nascer de novo. Isso aqui, ao término do nosso estudo, vai confrontar o meu coração e o seu coração. Porque nós teremos que questionar, eu nasci de novo realmente? Realmente? E vai fazer também a gente começar a olhar para as pessoas ao nosso redor de forma diferente. Porque quando a pessoa, nós pregamos a ela, nós investimos na vida dela, e nós queremos que ela reaja ao estímulo que nós estamos dando para ela, que é a palavra de Deus, mas ela não reage, nós precisamos lembrar de João 3. Ela só vai compreender essas coisas e ela só vai entrar nesse reino se ela nascer de novo. Caso contrário, ela só nasceu da água. Ela só é um ser humano, mas falta o nascimento do Espírito. Aí a nossa pergunta é, então como é que se nasce do Espírito? Faltou um versículo, que nós já lemos nesse segundo ponto, que é o versículo 8. E aqui eu quero que você se segure na cadeira, aperte o cinto, porque nós estamos diante de um dos versículos mais difíceis de engolir da Bíblia toda. Mas está aqui.
E a gente tem que assumir como verdade. Porque a gente gosta de João 3,16, né? Quem gosta de João 3,16? Tem que gostar de João 3,8. Porque está no mesmo capítulo. E é o mesmo Senhor Jesus que está dizendo. Olha o que ele diz. O vento sopra onde quer. Jesus está comparando aquele que é nascido do Espírito com o vento. Tá? E o que ele fala sobre o vento? Jesus diz assim, o vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Certo? O que Jesus está dizendo? Nicodemos, essa noite está meio gelada, né? Você está sentindo esse friozinho aqui? Esse vento gelado que está vindo? Ok, então pensa nesse vento, Nicodemos. Alguém controla o vento? Nicodemos, não controla. Mas você sabe que ele está aí, não sabe? Como? Quando eu ouço ele batendo nas árvores, nos penhascos, nas portas das casas. Eu não vejo o vento, mas eu percebo a presença dele. Eu ouço o som dele. Mas Nicodemos, você sabe de onde ele está vindo? Não sei. Sabe para onde ele está indo? Não sei. Eu só percebo a presença dele. Eu não controlo ele. Ninguém controla. Ninguém sabe qual é o destino dele. A gente só percebe quando ele passa. Pois é. Como Jesus termina o versículo 8? O que ele diz? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, como você não controla e nem sabe para onde o vento vai, mas é possível percebê-lo através do som, da mesma forma não se controla o Espírito para decidir quem nascerá do Espírito. Não se controla o Espírito para decidir quem vai nascer do Espírito, muito menos é possível você antever quando ou quem é que irá nascer de novo. Você não consegue, por exemplo, fazer um culto de nascimento do Espírito, culto de conversões. Vamos marcar, sábado às 8 horas, todo mundo aqui, todo mundo lá na praça, vai ser um culto assim de avivamento, em que Jesus vai converter um monte de gente. Jesus está dizendo, é impossível. Você não consegue controlar isso. Você pode pregar lá e esperar que isso aconteça, mas ninguém garante que vai acontecer. Porque você não controla o Espírito. Mas o que Jesus está dizendo, a única coisa que nós podemos fazer diante do que o Espírito produz na vida das pessoas, é perceber quando acontece um novo nascimento. Porque ele diz, como o vento que nós não controlamos, nem sabemos para onde vem, de onde vem para onde vai, a gente ouve. A gente sabe que ele está lá, apesar de não o controlarmos. Então Jesus está dizendo, aquele que nasce de novo pode ser identificado. Seria muito bom que a gente tivesse, muito bom em termos humanos, né? Tivesse o poder de controlar o espírito. Quantas pessoas nós já lidamos, né? E que a gente olhava para o rosto daquela pessoa e se eu tivesse o WhatsApp do espírito, eu ia falar, por favor, passe aqui no gabinete, tem uma pessoa que você precisa converter aqui. Tem uma pessoa que precisa nascer de novo, ela não entendeu ainda. E aí o espírito, peraí, estou indo para aí, estou passando aqui no bairro vizinho, daqui a pouco apareço por aí e converto essa pessoa. E aí o espírito vinha e convertia aquela pessoa, e isso é muito mais fácil. Mas não dá para fazer isso. A única coisa que a gente consegue fazer é, a pessoa estando na nossa frente, a gente perceber, alguma coisa espiritual aconteceu com você. Eu vejo indícios de que o espírito, eu ouço o espírito aí. Eu vejo as folhas balançando, eu sei que alguma coisa aconteceu aí. E a única coisa que a gente faz, a gente não produz conversões, a gente não produz novos nascimentos, a gente não agenda novo nascimento, a gente só percebe quando ele acontece. Isso significa que quem nasce dentro da igreja, isso não é garantia de que ele vai nascer de novo. O amigo que nós convidamos e vem para o culto num dia de domingo, não é garantia de que ele vai nascer de novo. Você mesmo, que frequenta a igreja, desde que se conhece por gente, não é garantia de que você nasceu de novo. Porque é uma ação do Espírito. Ele é quem decide. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, a gente só sabe que ele estava lá quando ele passa, e a gente ouve o som, a gente percebe. Ficou claro o versículo, pelo menos?
Alguém tem alguma dúvida sobre isso que nós falamos? Davi, o Abner vai chegar aí. Bom dia. É errado utilizar o termo renascimento? Eu creio que é apenas uma outra palavra, uma outra maneira de se referir à mesma coisa, né? Nascer de novo, renascer, né? É porque foi traduzido como nascer de novo, porque a expressão em grego, ela exige essa explicação. Às vezes a gente fala em renascer para alguém, a pessoa não compreende plenamente o que está sendo dito aqui, né, com a palavra. Mas quando você fala nascer de novo, fica bem óbvio, né, bem óbvio para que todo mundo compreenda. Então é uma questão de escolha de tradução apenas. Joia? Alguém tem outra pergunta? Como é que nós vamos anunciar para as pessoas Jesus se as pessoas não podem, por si só, aceitar? Porque se ele só consegue ver se ele tiver nascido de novo. E ele não pode decidir nascer de novo por ele mesmo. Então, por que eu vou anunciar para alguém que não pode ver por si só? Ou alguém que não pode aceitar por si só, né? Por que eu vou anunciar o reino e anunciar Jesus para alguém que não pode ver nem aceitar? A pergunta. Responde você. Bom, vamos olhando para o texto e a gente talvez vai responder com o texto. Porque ao mesmo tempo que o versículo 8 diz, ninguém nasce de novo se não for uma decisão do Espírito. Vai chegar João 3,16. João 3,16 diz respeito a nós. Todo aquele que nele crê, ele tem uma ação. Mas uma ação que é resultado de uma ação anterior. O Espírito decidiu passar ali. Talvez o texto não vá responder, mas eu só queria pincelar. A Bíblia nos manda pregarmos. Ela não nos... inclusive, se você quer um spoiler, vem o spoiler do sermão da noite, em Jeremias. Jeremias, desde o início, sabia que ninguém ia ouvir ele como Isaías. Mas Deus falou, não interessa se não vão te ouvir. Eu te chamei para pregar. É sua missão. Mesmo que as pessoas te rejeitem. Pregue. No final das contas, eu não vou pedir contas de quantos ouviram a tua mensagem. Eu vou pedir contas se você falou a mensagem. É isso, essa é a tua missão. A missão de convencer pessoas é do Espírito, não é com você. Então, há inúmeras passagens na Escritura em que Deus nos manda pregar. Ele não nos manda fazer pessoas nascerem de novo, Ele nos manda anunciar. Ah, mas eu não quero porque a pessoa, se não nascer de novo, ela não vai dar ouvidos, então para que eu vou falar? Bom, então você vai se ver com o Senhor, porque Ele te deu uma tarefa e você não cumpriu. Ah, mas se eu não falar, aquela pessoa nunca vai nascer de novo, e se o Espírito quiser que ela nasça de novo? Ela vai nascer de novo, com ou sem a sua ajuda, sem a sua pregação, né? Mas você vai prestar contas diante de Deus, porque não falou. Ajudou ou Gideão piorou? Não, ajudou, né? A gente anuncia. Se a gente não anuncia, então temos parte nisso, temos responsabilidade no condenado. Mas não temos muita ação efetiva, ou nenhuma ação efetiva. É o Espírito Santo que vai convencer. Eu acho que esse texto sugere uma reflexão sobre a liberdade, sobre um palavrão que nós usamos como livre-arbítrio. É uma redundância, ninguém arbitra se não for livre para isso, então já começa por aí. É uma redundância desnecessária. Então, deveríamos ser escravos de Deus. Deus nos fez escravo dele. Ele vinha no cair da tarde, falava com Adão, explicava a coisa para o Adão, o que Adão deveria fazer, o que Adão não deveria fazer, conversava com ele e orientava. Chegou uma hora que o homem falou, não, eu vou fazer a coisa da minha maneira, e ele se torna escravo
dele mesmo. Ele se torna escravo dele mesmo. Quem que o homem passa a obedecer? Só a ele mesmo. Ele não consegue fazer outra coisa que não seja obedecer a ele mesmo. Quando é que ele volta a ter liberdade para obedecer a Deus? Quando ele nasce de novo. Quando o Espírito Santo o traz a vida de novo. Quando o Espírito Santo o livra da liberdade aos seus sentidos. Aí ele pode novamente voltar a ser escravo de Deus e uns dos outros. Mas o que não nasceu do Espírito, ele é escravo dele mesmo. Escravo dele mesmo. Ele não tem outra alternativa que não seja obedecer aos seus sentidos. Então falar, tem livre-arbítrio, ou isso é livre para isso ou para aquilo outro, não faz o menor sentido. Deus fez o homem escravo dele. O homem tinha que obedecer a Deus. Chegou uma hora que o homem não quis obedecer a Deus mais e passou a obedecer só a ele mesmo. Quando o Espírito Santo o traz a vida de novo, o liberta dessa escravidão de si mesmo, e agora ele pode, se quiser, obedecer novamente a Deus, né? Alguém levantou a mão? Solange? É uma perguntinha que eu quero fazer, porque é o seguinte, eu marquei aqui, você acabou de falar aí que nós somos escravos e tudo, só que quando eu escrevi aqui, eu escrevi assim, dizendo que nós somos servos, porque a partir do momento que a gente aceita o Senhor, como Senhor e Salvador, é como se a gente entrasse numa empresa, trabalhar e chegar lá, você é o servo daquela empresa, você vai estar trabalhando, se você não fizer, você está desqualificado. E eu acho que a partir do momento que a gente toma essa decisão de querer andar nos caminhos do Senhor, obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, no meu ponto de vista, eu vejo como um servo, e um servo que serve ao Senhor, que queira servir o Senhor. Eu coloquei errado ou não? É isso que eu quero saber. Não, o servo está certo. O servo está certíssimo. É que escravo é mais assim. Então a gente. Mas o cristianismo, ele é assim mesmo, ele escandaliza mesmo. Então eu gosto de usar escravo mesmo. Escravo de Deus e escravo uns dos outros. Escravo uns dos outros. O Novo Testamento vai falar isso, que nós somos servos uns dos outros, somos escravos uns dos outros, né? Então a gente usa expressões como ele decide sobre a vida dele, eu faço para ele se eu quiser, eu administro o meu orçamento independente da necessidade do meu irmão. São coisas assim que não têm o menor cabimento. Nós somos servos de Deus e deveríamos ser servos uns dos outros. Eu gosto de escravo. Eu prefiro falar escravo porque me traz a ideia melhor à mente, né? Mas é a mesma palavra usada, a palavra doulos. Existiam outras palavras, mas era a ideia de escravo mesmo. É porque ela é traduzida para o nosso contexto para amenizar um pouquinho o peso da palavra, né? Mas realmente é isso aí. Tanto faz usar uma ou outra, desde que a gente compreenda a ideia de escravidão, né? De servidão uns aos outros e a Deus. Sara, Abner já está pertinho aí. Isso que está sendo apresentado, a gente pode colocar como uma teologia que vocês estão trazendo para a gente, certo? Sim. Sim. Tudo aquilo que se fala em relação a Deus, que se pensa em relação a Deus, é teologia, né? Uhum. É o estudo de Deus. Então, se encaixa assim. Então, a gente pode dizer que está, por exemplo, que vocês estão falando que a predestinação existe, que ela está sendo colocada aqui. Muito bom. Esse texto não fala sobre isso. A Sara já vem com faca, né, para cortar nossa garganta aqui, nossa jugular. Esse texto não fala sobre isso, Sara. Essa é uma doutrina desenvolvida com mais clareza, principalmente pelo apóstolo Paulo. Ela não é citada no Antigo Testamento. Você não tem isso no Antigo Testamento. A única coisa que você tem no Antigo Testamento é o termo eleição, em que Deus elege um povo. Isso é óbvio, quem lê o Antigo Testamento percebe. Deus vai lá atrás de Abraão e chama ele. Deus escolhe Abraão dentre todos os povos da Mesopotâmia que havia na época. E a partir de Abraão,
gera uma nação. Então ele escolhe Israel. E em várias referências, nos profetas a gente vai ver muito isso. Deus dizendo, eu escolhi vocês, eu elegi vocês e tal. A predestinação vai ser um assunto tratado principalmente por Paulo, como eu disse, nas cartas. O que a gente percebe em João 3, eu não estou anulando e dizendo que isso não acontece, tá? Eu só estou dizendo que a gente não entra nesse tópico porque ele não está sendo evidenciado no texto. Então nós temos, e essa aqui é uma dica para todos nós. A nossa tentativa de ler o texto é genuína quando a gente tenta encaixar os conceitos que a gente vê em outros trechos. Então, como esse texto se relaciona com a liberdade, como esse texto se relaciona com a eleição, como ele se relaciona com a predestinação, isso é legítimo. Só que muitas vezes a gente acaba impondo ao texto questões e conceitos que não estão nele. O texto não tinha intenção de falar sobre esse assunto. Mas a primeira coisa que a gente faz é olhar. O Espírito faz nascer de novo quem Ele quer, então, é predestinação. Mas o texto não diz que é predestinação. Jesus está só dizendo para Nicodemos o seguinte, Nicodemos, você não controla. Você não controla quem nasce de novo. Quem vai desenvolver isso mais é Paulo. Mas quando a gente for estudar Paulo, a gente vê isso, né? Não sei se ajuda, Sara. Não responde a dúvida. E o texto não tinha intenção de responder essa dúvida. E esse é um exercício que a gente tem que ter. Ao ler um texto, não trazer conceitos ao texto, deixar que o texto molde e ele aponte para nós o que ele quer falar, olhando para o contexto dele, olhando para as palavras dele, olhando para o significado dele, para os seus leitores originais. Caso contrário, o que a gente vai fazer é acabar impondo ao texto coisas que ele nunca quis dizer. E a gente muda totalmente o significado dele. Uma coisa que é válida, é muito boa, mas até a página 2, até certo ponto. São as Bíblias de comentários. Eu não estou dizendo que você não deveria usá-las, elas são úteis. Inclusive, eu as utilizo nos meus estudos para pregação. Mas, no princípio da caminhada cristã, elas podem ser um perigo. Porque você cria o mau hábito de, ao ler uma palavra no texto, o seu olho já corre lá para baixo, para a nota de rodapé. E aí você, eu preciso entender o que é isso. Talvez na sua Bíblia, eu não sei qual Bíblia você tenha. No versículo 8, talvez tenha uma explicação sobre isso. Quem tem alguma explicação, eu não vou te condenar, não está errado, tá, você ter essa Bíblia. Mas só levanta a mão se você tem alguma nota de rodapé que explique o versículo 8 na sua Bíblia. Quem tem isso? Levanta a mão aí, só para a gente... Certo, tem alguns que tem. Não é errado ter, tá? Agora, nós temos que ler essas notas de rodapé como se fossem apenas comentários. Não são inspirados por Deus, não é Bíblia. É algum teólogo tentando juntar todos os temas da Bíblia e explicar essa passagem à luz de todos os outros textos bíblicos. Então, a menos que a nota de rodapé te explique uma palavra que ficou difícil de entender, por exemplo, o significado da palavra, eu sugiro que você tome muito cuidado ao ir aos comentários. Primeiro, leia o texto todo, tente entender o texto sem olhar comentários. Porque os comentários, eles têm a tendência, mesmo que a gente não perceba, de nos conduzir a chegar a conclusões que o autor do comentário tem. No final, a gente não vai pensar por si mesmo, mas vai pensar à luz da cabeça daquele teólogo. E quando você percebe, você está falando de predestinação, não estou condenando a Sara também, tá, Sara? Mas você está pensando sobre predestinação num texto que não fala sobre predestinação. E a gente mudou totalmente o significado do texto, né? Não sei se fica claro, não sei se a gente chega a alguma coisa. Os presbíteros querem acrescentar alguma coisa? Quando a Sara fala assim, a gente está fazendo teologia, talvez a referência que se tenha quando a gente fala de teologia é teologia sistemática. É separar os assuntos, destrinchar temas e catalogar os textos que arbitrariamente escolhemos para aquele tema e damos o título e damos a isso o nome de teologia. Eu vou usar uma expressão sem querer dar canelada. Teologia sistemática, já gostei muito de teologia sistemática, mas eu vou usar uma expressão só para ficar muito claro assim. Teologia sistemática, no meu modo de ver, é adaptar o mundo para os idiotas, com o perdão da palavra, ou para os preguiçosos.
vamos dizer assim. Então, o sujeito ele tem a Bíblia dele, e a reforma nos deu isso, liberdade de ter a Bíblia. Aí eu quero ver sobre pecado. Ao invés de ele ir para o texto e ver o que o texto fala sobre pecado, o que a Bíblia fala sobre pecado, não, o preguiçoso vai no Google ou em qualquer outra coisa e vê o que outros homens falaram sobre pecado. O que fulano falou sobre pecado, o que Lutero falou sobre pecado, o que João Calvino falou sobre pecado, Zwinglio e todos os outros falaram sobre pecado. Bom, o que interessa é o que eles falaram sobre pecado. Nós temos o texto, podemos ir para o texto. Então, quando ela fala assim, se a gente está fazendo teologia, se a gente está procurando fazer esse apanhado de coisa e dar uma nova versão, não, isso não, né? Isso não. A gente está indo para o texto e tentando entender o texto da maneira mais óbvia possível, da maneira mais literal possível. Mas a gente tem que admitir que a nossa mentalidade também está comprometida, primeiro, pelo pecado, segundo, por todas essas mudanças que sofremos ao longo do tempo, né? Então a gente já vai para o texto com uma série de coisas na cabeça. Então, acho que é isso aí. Alguém tem alguma pergunta ou comentário dentro disso? Fique à vontade. Eu tenho um comentário. Vai lá. Meu comentário é o seguinte, quando alguém fala de pessoas predestinadas e outras não, eu costumo dizer que a gente é crente e a gente tem que pregar o evangelho só. Quem vai ser salvo ou não vai ser salvo, isso é com Deus. Não cabe a gente. É válido a gente escutar isso tudo e ver o que uns pensam e outros pensam de um jeito, outros pensam de outro jeito. Particularmente, eu fico com medo, um certo receio de pensar, então eu não vou pregar para essa pessoa porque talvez ela não vai ser salva nunca. Para essa aqui eu vou pregar porque ela vai ser salva. Quando a gente faz isso, a gente determina algo que só pertence a Deus, não pertence a gente, né? Então existem pessoas predestinadas para viver eternamente com Deus e outros longe dele. Isso é com ele. Passa na nossa cabeça? Passa. Tem pessoas que vão viver eternamente com Deus? Isso é óbvio. A Bíblia fala sobre isso, né? Como também fala que haverá pessoas no inferno. Sim, como pessoas longe. Mas quem? Não sei. Não pertence a mim. Eu não sei. É por isso que eu prefiro não pensar ir das formas literárias, para cá e para cá. Não, eu prefiro mirar em Jesus Cristo e anunciar Ele. E pronto. Né? Então não cabe a mim ficar falando isso. Mas existem os estudos aí. E precisamos estudar ambas as partes. Que existe a eternidade com Deus e existe a eternidade longe de Deus. Então, eu prefiro pensar em Jesus Cristo apenas. A leitura mais simples possível ajuda bastante. Às vezes a gente tenta complicar um pouco. Jesus Cristo fala assim, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A palavra de Jesus, ele está falando, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, eu tenho outras ovelhas espalhadas por aí. Eu tenho aqui também, mas tenho outras que não são. Ele não está dizendo, olha, eu vou chamar mais ovelhas em outro lugar. Não, ele está falando, eu já tenho ovelhas e que não são desse aprisco. Eu preciso ir em outro lugar, porque eu tenho outras ovelhas lá. Bom, e o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É simples, a leitura é simples. Deus tem os seus. O que a gente pode fazer? Queríamos que fosse todos, né? Com certeza. O Zezinho está levantando. Só antes de você comentar, Zé, pode chegar lá, Abner. A gente não vai, obviamente, conseguir terminar o texto todo. A gente vai continuar semana que vem, tá? Então, não vai atrasar o seu almoço. A gente vai terminar às 11 horas. E os outros 2 pontos ficam para domingo que vem, tá bom? Antes do Zé responder, fazer a pergunta ou o comentário dele, uma sugestão para você que talvez queira está despertando o desejo de conhecer mais sobre a Bíblia, conhecer mais sobre teologia. Uma dica de um professor de seminário que eu não me esqueço nunca foi a seguinte: um professor pastor experiente, quando se aposentou do pastoreio, foi dar aulas em seminário, um mestre em teologia sistemática no seminário por muitos anos.
autor de livros de teologia sistemática lá nos Estados Unidos. Ele recebeu um jovem que estava no início dos seus estudos no seminário, e esse jovem perguntou para esse pastor: olha, eu quero me aprofundar na teologia. Após terminar o seminário, eu quero fazer um mestrado, depois um doutorado. No que você me sugere que eu estude? Em qual área? E ele imaginava que o professor de teologia sistemática diria: faça teologia sistemática. Pois a resposta desse professor foi a seguinte: estude as línguas originais. A Bíblia foi escrita em hebraico e em aramaico no Antigo Testamento, e em grego no Novo Testamento, um grego um pouco diferente do que a gente tem hoje. Esse jovem ficou assustado com a resposta, ele não esperava essa resposta. Ao invés de estudar a teologia sistemática, o que os homens de Deus nas épocas concluíram, eu tenho que estudar o texto. E esse professor respondeu: sim. Porque quando você vai para o texto, você chega às próprias conclusões. Quando você vai para os livros de teologia sistemática, você está diante de conclusões de outros. Esses outros fizeram o dever de casa, eles conhecem o texto, e eles chegaram às suas conclusões. É válido o estudo deles? É, tanto que eu sou professor disso. Porém, eu cheguei às minhas conclusões porque eu fui para o texto, e eu quero que você vá para o texto. Porque se você descobrir o que o texto diz, você mesmo vai produzir a sua teologia sistemática, né? Então, sugestão: você quer conhecer mais de teologia? Primeiro, leia a Bíblia. Comece a ler sua Bíblia. Não adianta você pegar um comentário de teologia lá e tentar descobrir teologia pelo livro. É pela Bíblia, vai para a matéria-prima. Depois de construir, fazer seus questionamentos, aprender a ler a Bíblia, aí você começa a se aventurar naquilo que os outros disseram sobre aquele texto. Mas não permita que a sua teologia seja fundamentada apenas em uma pessoa, que não os autores bíblicos. Eu já vivi essa época da minha formação teológica, em que eu idolatrava um comentário. Tudo era respondido pelo comentário. No seminário, nos primeiros meses de seminário, os professores faziam perguntas, eu ia para a minha Bíblia anotada. E eu diria: segundo, fulano de tal, predestinação é isso. O professor falava: fecha essa Bíblia. Ele me deu uma Bíblia normal, sem nenhum comentário. Falou: agora chega às suas conclusões. Eu não sabia ler a Bíblia sem o comentário. Tive que aprender. A minha Bíblia de comentário, toda anotada, toda rabiscada, está no meu escritório, eu a uso, mas aquela que tem menos anotações é a que mais vale. Porque você tem que aprender a ler o texto por conta própria. Ah, mas eu não sei ler. Vai aprender a interpretar texto. Vai aprender a interpretar gênero literário diferente. Você precisa aprender. Você é um cristão. Você ama Deus? Sim ou não? Então você ama aquilo que Deus diz, sim ou não? Se você ama o que Deus diz, você ama o livro que Deus inspirou. Porque aqui está o que Deus diz. Você tem que aprender a ler esse livro. Ah, mas eu tenho preguiça. Reveja se você ama a Deus. Ah, mas eu não sei ler. Hoje tem Bíblia em áudio. Já parou para pensar que talvez é o momento de você tentar começar a aprender a ler? Nunca é tarde. Então vá para a matéria-prima. Use comentários, mas sempre volte para o texto. A leitura mais óbvia, normalmente, é aquela que o texto queria dizer mesmo. Certo? Zé, fala aí. E a gente vai encerrar depois da fala do Zé. Bom dia. Só um comentário assim rápido. O senhor falando aí sobre a leitura, isso é muito importante. Nós, como cristãos, nós devemos estar lendo sim a Bíblia. Agora, sobre teologia, eu não sou muito bom nessa área, eu sou aquela pessoa bem leiga, não tenho muito entendimento, então eu fico mais naquela parte quando Jesus falava para aquelas pessoas de pouco entendimento, né? Ele falava muito por parábola, né? Palavras fáceis de compreensão, né? E esse texto que nós lemos em João hoje, ele é um texto, não é difícil de compreensão, não é tão difícil, né? Isso parece loucura naquele momento que o Nicodemos vai para se encontrar com a pessoa bendita de Jesus Cristo, mas a gente olhando ali, quando se trata falou sobre predestinação, né? Esse texto não está falando sobre isso, mas está falando sobre quem
e como a gente entramos no reino de Deus, é simplesmente isso, é necessário nascer de novo, né? E cada um de nós, isso veio a mim, está me avaliando, né? A que momento eu tive esse encontro? A que momento eu tive esse nascimento? O que aponta que eu realmente tive esse nascimento? E eu me lembro, eu me encontro um pouco como Nicodemos. Eu fui criado em uma doutrina, em uma igreja, a qual tinha suas tradições e os seus ensinamentos, e eu vivia naquilo. Aquilo ali para mim era a verdade. E quando eu comecei a ouvir a palavra, e daí eu tinha raiva, porque aquilo ali tudo mostrava que tudo aquilo que eu tinha aprendido não tinha nada a ver com a verdade absoluta. E até ter um momento ao qual eu fui tocado, e quando eu tive esse encontro, que eu creio que foi o meu novo nascimento, foi quando Deus tirou essas verdades a qual eu achava que era a verdade absoluta, e comecei a aprender a verdade desse novo nascimento. E eu estava aqui pensando, né? Então, eu fui criado pelos ensinamentos da minha mãe. Ela me ensinou muitas coisas que era verdade e muitas coisas que não era verdade. E no momento que eu tive esse novo nascimento, foi como eu tive um novo pai. E esse novo pai é onde está toda a verdade. Nele não há nada que não seja verdade, né? Agora cabe eu querer obedecer a esse pai e renunciar àquilo que não era verdade. Nicodemos, ele era uma pessoa, né, de uma posição muito alta, foi ter esse encontro com Jesus às escondidas para não ser visto, mas para ele nascer de novo, ele teria que renunciar a muitas coisas. Ele teria que tirar muito eu da sua vida. E a cada dia a gente, ainda mesmo nós, nascido de novo, sempre vem esse eu. E essa luta, ela continua. Quando entrou essa palavra entre servo e escravo, que é o mesmo sentido, quando nós nos colocamos como escravo, na nossa mente vem, nós precisamos apenas obedecer o que o nosso Senhor fala, o que o nosso mestre fala. Porque nós somos escravos de um mestre bom, né? Porque quando se fala de escravo, a gente imagina um senhor mau. A gente, na vida velha, sim, nós era escravo de um senhor mau, que era do próprio diabo. Mas nós deixamos de ser escravo dele para nesse novo nascimento a nos tornar escravo de um Senhor bem, que nos dá a vida eterna, que nos dá amor e nos dá carinho e nos dá disciplina e correção quando nós erramos, né? Então esse novo nascimento é como realmente uma mudança de família. Você deixou todo aquele costume, toda aquela velha vida, tudo aquilo que você fazia que achava que era o certo para viver essa nova vida, né? Amém, amém. Legal, Zé. Muito joia. Valeu, bom comentário. Fechou um pouquinho aí do que a gente falou. A gente vai continuar semana que vem, então você é convidado a acompanhar. Leia João 3 novamente, faça suas próprias perguntas, deixe de ir para os comentários e faça você as suas perguntas, chegue você às conclusões, e aí traga essas ponderações para a aula de domingo que vem. Nós só queremos encerrar com 3 conclusões, nós teríamos 5, faltaram 2 pontos para tratar hoje, a gente só tratou os 2 primeiros, então cada presbítero aqui que está do meu lado vai dar só resumir, só falar a conclusão. São 3 conclusões, as outras 2 a gente vai trabalhar semana que vem. Ronest, qual que foi a primeira conclusão, resumindo tudo que a gente falou? A primeira conclusão é que Jesus foi enviado por Deus ao mundo para apresentar o reino de Deus aos homens e a possibilidade da sua entrada nele. Muito bom, então Jesus veio inaugurar o reino, apresentá-lo aos homens e possibilitar que os homens entrem, façam parte desse reino, certo? Segunda conclusão, Gil? Para ver e entrar no reino de Deus é necessário que a pessoa nasça de novo.
só nascer da água, né, que é nascer como ser humano, não basta, é isso? Transformação de vida. Certo, então um novo nascimento. E aí, terceira conclusão, Gideon? O novo nascimento é um milagre sobrenatural, é o Santo Espírito que produz isso. Crente que gato que nasce no forno não é pão, então não é todo que nasce na igreja batista que é salvo, é o Espírito Santo que salva aqui devagar quando a gente olhar para os nossos irmãos pentecostais, porque o Espírito Santo também salva lá. O Espírito Santo pode salvar entre os católicos, um milagre é Ele que faz, e Ele faz aonde Ele quer, Ele salva quem Ele quer e quando Ele quer. Então a gente precisa dar um passinho atrás, porque não é só na igreja batista que tem pessoas nascidas do Santo Espírito, na presbiteriana, metodista ou luterana. Deus salva quem Ele quer, onde Ele quer, e tem ovelhas dele em todos os lugares, e Ele nos salvou sem que tivéssemos mérito nenhum, estávamos mortos em pecado e Ele nos salvou. Então temos que dar um passinho atrás e reconhecer que foi Ele que fez isso pela gente. Amém. Você produz novo nascimento em alguém? Sim ou não? Sim ou não? Não, é o Espírito que produz. Você produziu o seu novo nascimento? Se é que você nasceu de novo? Não, foi uma obra do Espírito. E sem nascer de novo, ninguém percebe as coisas do reino, não faz sentido, e ninguém entra no reino de Deus. Amém? Vamos encerrar com uma oração? Um irmão ou uma irmã que sinta-se aí à vontade a fazer a oração, levanta a mão, o Abner chega até você e essa pessoa vai encerrar a nossa EBD. Alguém? Se não for um voluntário, vai ser um predestinado, né, Sara? Um eleito. Vamos ficar de pé, gente, orar? O Zé vai orar para nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado a Deus por mais esse dia, Deus, pela oportunidade que tivemos de aprender mais um pouco, Deus, sobre a Tua palavra, Deus, de nós estar ouvindo, Pai, para que nós fazemos parte do Teu reino, Deus. Nós precisamos nascer de novo, Deus, e esse nascimento não é por escolha nossa, mas é através, ó Deus, do mover do Teu Espírito, Deus. Que o meu pedido, ó Deus, é que nesta manhã a gente possamos, ó Deus, e refletir e Te pedir, ó Deus, por compreensão, ó Deus, por sabedoria, para discernir, ó Deus, o bem e o mal, ó Deus, para que o Teu Espírito possa se revelar a nós de uma forma, ó Deus, a qual nós verdadeiramente, ó Deus, venhamos, ó Deus, viver essa nova vida a qual o Teu Espírito produz em nós através da Tua palavra, ó Deus, e que nós, ó Deus, possamos ter prazer e alegria, ó Deus, de verdadeiramente, ó Deus, a gente nos colocar diante do Senhor como servo, como escravo Teu, para que o Senhor, Deus, possa fazer com que a gente venhamos ser mais obediente, ó Deus, para que nós venhamos estar disposto a fazer a Tua vontade, de Te servir e poder servir uns aos outros, ó Deus, enquanto nós tiver oportunidade aqui na terra, ó Deus, até o dia que o Senhor nos recolher para estar contigo para todo sempre. Amém. Essa é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados.